Programa não recomendado para menores de 16 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. É um período de novidades e uma nova invenção. Começa a despontar nas telas de cinema. Originalmente como um réu coadjuvante. Um elemento de figuração, um extra. Mas ele tem o seu carisma. Aos poucos vai ganhando espaço. Uma fala, uma cena, um papel secundário. E é claro, um papel principal. Mas ele não esqueceu as origens. Se você lhe pedir um autógrafo, ele dirá: velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Os estúdios Retro orgulhosamente apresentam... mais um episódio do Retrocomputaria. Pegue um balde de pipoca e tem um bom filme. Mas eu não gosto de pipoca. Ah, pipoca problema não. Pega um nachos, aqueles... Pipoca é muito ruim pra mim, eu tenho os dentes muito juntos, entra a casca, é um saco pra tirar. Come Doritos. Bom, gente, desculpa dizer, mas quando eu vou ao cinema eu vou ver o filme, não pra comer. Gente, mas como esse aqui não é um podcast de crítica de alimentação do balcão do cinema, vamos nos apresentar? Vamos. Estamos hoje numa mesa hexagonal, né? Sim. E nessa mesa estamos eu, Juan Carlos Castro. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, João Cláudio Fidelis. Eu, César Cardoso. E eu, Giovanni Nunes. E apresentando o nosso vilão, especialmente convidado desta vez, fala aí. Maurício Saldanha. Maurício, antes de tudo, queria fazer um agradecimento. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar participando desse episódio com a gente. Para quem não conhece o Maurício, visite o Cabine Celular no YouTube. O Maurício participou de muito tempo do Rapadura Cast. Foi lá que eu conheci o Maurício. Nós conhecemos o Maurício. E muito obrigado, a gente fez o convite, ele rapidamente aceitou, topou participar. Eu de cara já vou te agradecendo, muito obrigado. Temos uma celebridade entre nós, gente. Olha aí, não somos nós. Eu agradeço a participação, o convite. E eu aceitei porque eu adoro aprender. Eu nunca me senti tão ignorante quanto nessa conversa que nós tivemos uma hora antes de começar a gravar. Sem problema, e seja bem-vindo ao nosso mundo. Mas aqui os seus conhecimentos cinematográficos vão fazer muita diferença. Olha, eu tô aqui pra que isso seja aprovado, mas vamos lá. Eu quero falar, eu tenho medo só de ser. Eu fui lá ver o cast que o Maurício participou e o cara não falou porra nenhuma. Ô Maurício, vou contar um segredo, só tem eu, você, as 4 pessoas e mais todos os nossos 17 ouvintes. A gente também não sabe muita coisa. A gente engana. Não, mas é pra vocês mesmo que eu tô... A gente engana muito bem, Eu tô embaraçado pra vocês mesmo. Depois vocês vão conversar assim, puta, mas que nós tínhamos que chamar esse cara? O cara não falou porra nenhuma. Não, que isso. A gente enrola nossos ouvintes a 61 episódios. Coitados. Eles acreditam que a gente entende muito do assunto. Então, pera aí, Ricardo, 71 episódios, 61 quer dizer que estamos começando uma nova temporada. Exatamente a 6ª temporada do Retrocomputaria, né? Olha, já ultrapassamos que seriado? É um por ano? 11 por ano. São 11 por ano. Ah, entendi, tá. Um por mês. Um por mês, e em janeiro a gente tem os episódios que são só as abobrinhas, as erratas, os erros de episódio, besteira que foi falado e as retrobesteiras. A gente pega um enchimento pra poder tirar férias. Sim, boa. É o mid-season, né? Então vamos lá, gente, vamos interromper já as introduções, vamos
começar efetivamente com o episódio, né? Vamos começar lá no ano 11. Uma coisa. Ó, tá bom. Isso aí é melhor ainda. O objetivo do episódio, né? A ideia é que a gente convidou o Maurício, que a gente queria fazer um episódio e falar sobre micros clássicos e cinema, né? Tudo isso começou quando a gente estava querendo fazer um episódio na época, aproveitar a chegada, dia 21 de outubro de 2015, a chegada de Marty McFly ao presente, para falarmos sobre micros clássicos e cinema. Só que o capacitor de fluxo estava estufado, né? Então o DeLorean chegou atrasado, né? Errou lá. Também acho que tinha um problema lá no display, não bateram. Manutenção percussiva, né? Deram uma pancada no display e aí jogou a gente um pouco mais para trás. Não, pra frente. Desculpa, pra frente, eu errei a direção, errei o sentido. Não, mas peraí, vocês estavam voltando do futuro, então foi pra trás mesmo, pra frente. Vocês entenderam. Enfim, gente, vai fazer. Não, esse negócio de viajar no tempo sempre enrola as pessoas. Já que a gente não tem o Doc Brown pra explicar a gente sobre o tempo, segue o barco. E o nosso objetivo aqui é mais ou menos traçar uma história da participação desse nosso amado dispositivo computador na sétima arte, como ele apareceu na história do cinema, como ele se tornou participante e às vezes protagonista dos filmes que a gente viu e que se lembra e que ama. Acho que é uma coisa que a gente lembrar. A gente não vai falar de computador que aparece no cenário. Se a gente for falar de computador que tá no cenário de fundo, tudo, cara, a gente vai fazer 10 episódios. Pra isso aí tem o Staring Computer, né? Vocês acessem lá e se divirtam. Isso. A gente vai falar de quando o computador teve uma participação. E a gente vai limitar a falar de filmes. Série, por exemplo, você vai lembrar de computadores que aparecem com personagens principais, por exemplo, Jornada nas Estrelas, que é uma série que durou de 66 a 69. Se a gente for falar de série, ferrou. Vai fazer mais 10 episódios. A gente vai tentar focar mais nos filmes. Mas o Jornada nas Estrelas, quem apareceu na série, não é bem um computador, né? Não, teve. O Doomsday Computer, por exemplo. Teve o Doomsday, teve o computador do Juízo Final, um episódio. Teve outros também que apareceram, mas se a gente for falar, não vem ao caso, né? Então, assim, a nossa ideia é falar de micros clássicos e a sétima arte, né? Computadores e a sétima arte, focando dessa forma, pegando lá atrás, então... Opa! Com todo respeito. Uma data aí. Pra pegar lá atrás vai virar filme pornô. Mas não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso. Vai começar um pouco mais atrás e a gente vem pra... puxando até mais ou menos os anos 90, em torno do nosso ponto de corte, que vocês já conhecem. Nosso famoso ponto de corte. Que é 1995, em torno disso. Então, qual o primeiro? Apesar que a gente vai fazer um pouco uma exceção, até por causa, em homenagem ao nosso convidado. Maurício já entendeu por quê, hein? Por quê? Entendeu? Saiu correndo. Bom, fugiu. Quando chegar lá você vai entender por quê. Mas a gente pode começar por aquela era antes do surgimento do microprocessador e consequentemente do computador pessoal, quando vamos começar lá vamos começar em 11.111.111 anos antes do Unix. Cara, isso é tempo. Qualquer dia antes de 23 23 horas 59 minutos 59 segundos, dia 31 de dezembro de 69. Só pra quem não entendeu, o tempo do Unix começa a marcar no dia 1º de janeiro, na meia-noite do dia 1º de janeiro de 1970. Hora de contagem de segundos. Então temos 2 décadas pra brincar aí. Ou seja, aquela época em que os computadores ocupavam salas e eram cheios de luzinhas e drives de fibra. A primeira referência, na verdade, ela tecnicamente da década de 40, a década de 1940, que é o filme Destination Moon. Esse filme foi pegando um pouco calão na Guerra Fria, já no início da corrida espacial, né? É um filme que, na realidade, o computador que aparece, que é um differential analyzer da GE, que era um computador analógico, ele aparece basicamente fazendo uma mega ultra super ponta, que é um filme que um grupo de empresários norte-americanos resolvem montar uma startup para levar o homem à lua. O legal desse filme é que ele tem a inserção de uma animação do Pica-Pau, que foi feita especialmente pro filme. Legal, hein? Do Pica-Pau. Que é do Pica-Pau, que inclusive com a explicação do funcionamento da terceira lei de Newton e como funciona um foguete, como o foguete seria utilizado para levar seria utilizado para levar o homem até a Lua e trazê-lo de volta. É o Pica-Pau local? Que é a brincadeira do Pica-Pau.
Não, é já o mais refinado. Já aquele É o de pica-pau peito com os olhos são verdes. É, de peito branco, os olhos são verdes. Mas esse filme é exatamente na fronteira aí, se eu não me engano, acho que o Pica-Pau, segunda geração, começa em 51. O computador aí era meio que assim, né? Aquela coisa que tinha nos anos 50, de computador, cérebro eletrônico, né? Modernidade, o símbolo da modernidade. E aí aquelas... O que tinha, né? Aquela caixa gigantesca, que ocupava uma sala inteira, um monte de luzinha piscando, a unidade de fita girando... aquela coisa típica de filme de ficção científica, né? Dessa fase mainframe, fica difícil achar um filme onde o computador seja realmente protagonista, aliás, com uma exceção, que não está na pauta, que é o filme Colossus The Forming Project, em que Maurício deve se lembrar desse filme, que um computador americano e um russo se fundem e dominam o mundo. Lembra? Lembro, bizarro. Nesse ele realmente era o protagonista, aliás, o antagonista que, spoiler, ele vence o filme, ele domina o mundo completamente. Mas o Colossus desse filme, ele é um mainframe fictício, né? Sim, eu não acho que ele corresponda a... Bom, temos o Starling de Computer para verificar tudo isso, né? Movies... Tirarmos essa dúvida. Porém, nós temos uma coisa bizarra, né? Que podemos dizer para fechar esse nosso período de 20 mas anos. Giovanni, antes disso eu queria só fazer uma observação sobre Destination Moon. A presença do Pica-Pau nesse filme não é gratuita, porque o Destination Moon é da Universal. O Pica-Pau tá recebendo jabá. E a propósito, tem partes verdadeiras no Colossus também, é um IBM 1620. Painéis do IBM 1620 foram usados para fazer o então ele acabou de entrar na pauta. Já entrou. E já cumpriu sua função. Uma curiosidade, hein, João? Que é uma coisa que aqueles que são tão antigos quanto eu vão lembrar um pouco da abertura do Pica-Pau quando passava na antiga TVS. O sujeito do filme, ele também manda o Sam ligar o projetor, igual o Pica-Pau mandava o carinha fazer. Sim. Olha aí! Eu lembro disso. Agora vem a pergunta, será que a piada veio do filme ou do Pica-Pau e o filme fez? Eu não sei, porque eu só lembro da abertura do Pica-Pau novo, do Pica-Pau do reboot, não o Pica-Pau de peito vermelho antigo. Mas o Pica-Pau antigo, se eu não me engano, tem também essa referência. Não, mas não tinha essa abertura que apareceu o Walter Lantz também. Eles pegavam desculpa, é que você tá falando em reboot, você tá falando dos anos 70, com o Walter Lantz apresentando, velhinho. Ou você fala em reboot, eu imagino aquele Pica-Pau horroroso que passou recentemente, nos anos 2000. Não, eu tô falando desse Pica-Pau do período depois da Segunda Guerra Mundial, que teve o reboot do Pica-Pau, ele ficou com o peito branco. Isso. Menos maluco. É um reboot do próprio autor, já velhinho, apresentando o programa. Não, o reboot antes do reboot. Aliás, ali você vê muita coisa de Walt Disney. Pica-Pau apresentando como se fosse tipo Pateta, até fazendo algumas atrapalhadas com a câmera, lembra? Sim, porque eles pegavam os desenhos, que eram todos desenhos de cinema, né? Vamos juntar tudo isso e fazer uma coletânea, transformar num programinha, fazer umas besteirinhas pra juntar e fazer um programa de meia hora pra televisão. Aí botavam esses negócios, a Warner fazia isso direto, a MGR, né? É lembrar o seguinte, gente, crianças, que era o seguinte: desenho animado passava no cinema antes do filme ou depois do filme. Não tinha televisão pra passar. Antes de cada filme. Não tinha televisão pra passar desenho animado. Ainda na era do mainframe, hein, João, foi você que botou esse filme aqui, O Computador de Tênis? Não, na verdade, já que estamos falando da Disney, né? O nome dele em português é Viva o Garotão Prodígio. Nossa! É pra fechar a década com chave de ouro. Maurício, você já ouviu falar desse filme? Eu sou um fã do Kurt Russell. E aí, como é que tá a atuação dele? É aquele filme que a gente ignora do Kurt Russell, né? Mas Old shame. Assim, ó. Ele teve que se redimir desse filme, né? Fugindo de Nova York e se envolvendo em confusão no bairro chinês pra gente poder esquecer que esse filme existiu. Ele fez alguns filmes pra Disney que ele era o queridinho da Disney nessa época. Era ele, quando também a Jodie Foster também, né? Tava nesse pacote queridinho da Disney.
Houve um tempo em que eles eram crianças, sim. Kurt Russell e Jodie Foster já foram crianças uma vez na vida e foram atores enquanto eram crianças. Porque a gente lembra muito como foi falado do Massacre do Bairro Japonês, que é depois do Fuga de Nova York. Fuga de Nova York é de 84, né? Isso. Então, 69 para 84, temos aí 15 anos, 16 anos, né? Olha quanto demorou para chegar 15 anos para chegar o Kurt Russell ao grande público. E nesse, acho que nesse o computador de tênis, ele tinha o quê? 17 anos, 16 anos, eu não sei quantos anos ele tinha nesse filme. Por aí. O Kurt Russell é um cara velho, o Kurt Russell é um cara velho, hoje tá com 100 anos já. E continua fugindo de Nova York. E arrumando confusão no bairro japonês. Ele tinha 18 anos. Ele tinha 18 anos. Caramba. O Maurício Mas fala uma perguntinha. Mas esse filme, o computador tem tênis, é que nem aqueles animador de feira, né? Aqueles caras que vestem aquelas roupas. O computador tinha tênis assim, é isso? A história, pelo que eu vi aqui no IMDb, é o seguinte: alguns estudantes, eles conseguem um homem de negócios da cidade onde eles moram para doar um computador para a escola. E aí o aluno problemático tenta consertar o computador, leva um choque e a sua mente se torna um computador. E agora ele lembra tudo que ele lê. E aí ele começa a fazer, e aí faz a ponte da memória dele com a do computador. Então, informações que estavam na memória do computador, como os atos ilegais desse homem de negócio da cidade, desse executivo, desse empresário da cidade, ele passa a saber também. Olha, gente, é um Johnny Mnemonic antes do Johnny Mnemonic. Caramba. Aliás, o computador que estrelou nesse filme, né, o Mainframe da Bola, o Jubé 205, é especialista em estrelar em filmes da variedade. Que porra é essa, né? É um dos nossos genéricos. É um dos nossos genéricos, né? Tem outro genérico ainda nessa nossa lista. Aí, eu só vou falar uma coisa. Ele é o bate-computador no filme. Opa, isso eu não sabia. Na série. Anos 60, tirado do seriado. E o mais legal, ele é o retrocomputador de bordo da Júpiter 2. Perdido no espaço. Sim, mas ele é o retrocomputador de bordo. Porque o Perdido no Espaço se passa em 97. Então ele rodava nos 95. Sim. Isso explica muita coisa. E já que vocês falam Perdido no Espaço, acabou esse negócio dele sendo o novo Johnny Mnemonic, ou melhor, o primeiro, né? Quase que um Enigma do Outro Mundo, que eu me lembrei que o Kurt Russell, antes do Fuga de Nova York, ele fez o Enigma do Outro Mundo. Faz o Enigma do Outro Mundo e ainda faz o inimigo. Inimigo meu é o Dennis Quaid, né? É o Dennis Quaid. O Enigma do Outro Mundo, isso. Aliás, um parênteses que a gente citou o Fuga de Nova York, só pra comentar uma coisa curiosa. Eu acho que o Maurício não sabe dessa. Hoje em dia, né, no mercado de games, você tem falado muito da série Metal Gear, né? Metal Gear Solid, a série, agora o Metal Gear Solid 5. O personagem do Metal Gear, o Solid Snake, Metal Gear originalmente é do MSX, que é um microcomputador clássico, que é o favorito de quase todos nós aqui, tirando o Juan, que é do Contra. Mas falando sério, é um dos micros mais queridos por nós. O jogo foi feito para MSX e o personagem é inspirado no Kurt Russell em Fuga de Nova York, tanto que o personagem se chama Solid Snake por causa do Snake Plissken. Claro, que legal, não sabia mesmo. E umas artes de capa que você vê são o Kurt Russell. Não tem. Não, pior. A arte de capa do original é assim, vamos na cara de pau, esse negócio de contratar ator pra tirar foto, fotógrafo, fazer arte. Não, eles pegaram uma cena do Exterminador do Futuro, né? Eles usaram o Michael Biehn. Fizeram um retoque e virou a capa do Metal Gear 1. E no Metal Gear 2 aí ele extravasou. Aí ele usou o ator que fez o Colonel Trautmann no Rambo, ele usou como o Big Boss, ele usou Sean Connery, ele usou, tem uma cena que também, se você for olhar, é o Mel Gibson em Máquina Mortífera, ele usou Einstein, aí o Kojima chutou o pau da barraca. Vamos economizar de uma vez. Falando que isso não é exclusividade do Kojima, isso é uma coisa recorrente. Tanto é que a Konami, sem o Kojima, fez o Contra com Stallone e o Arnold Schwarzenegger juntos, detendo uma invasão alienígena. A capa é os dois. Era tudo que a gente queria ver nos anos 80, né? Então a gente podia, melhor que isso, podia jogar, né? Nós tínhamos um jogo de arcade que virou também porte no MSX e no Master System, Rastan Saga, que é um bárbaro
chamado Rastan. E Rastan, a sonoridade lembra o quê? Conan, é isso, lembra Conan. O próprio jogo em inglês, né, o Barbarian, mas bem que o Barbarian é baseado no Conan dos livros, né? Isso. Gente, pra fechar o Burgers aí, tem uma coisa curiosa, um filme que passava nessa... Maurício, não sei se você vai ajudar, mas aqui, pra quem é do Rio, vou falar de CNT, Gazeta, a antiga TV Record, o antigo Canal 9, aquela emissora de terceira linha, que passava filme requentado. Esse filme, O Homem de Papel, ele passava... Era comum passar nessa emissora. O Homem de Papel. O Homem de Papel, que é a história dos estudantes que criam uma identidade falsa no computador para obter um cartão de crédito. Ou seja, hoje em dia você espirra e consegue o cartão de crédito, né? Que é, assim, vamos começar agora o uso do computador como um personagem principal, né? Para fazer maldade. Daí a gente pode fazer uma citação, uma referência de um filme muito legal dessa época, que eu vou deixar pro Juan, que assistiu. Bom, eu preferi que você falasse sobre esse filme, Giovanni. Então tá bom, vou falar. Esse filme, ele vivia na minha cabeça, mas eu não conseguia achar uma referência para conseguir encontrá-lo. Finalmente eu consegui encontrar. Chama-se Hot Millions. No Brasil ele saiu como... Alguém me ajuda aí? Não. Quando o pessoal procura... Eu vi esse filme na sessão da tarde. A Máquina de Fazer Milhões. A Máquina de Fazer Milhões. É um filme... Agora a ficha caiu. É um filme inglês com Peter Ustinov. O cara, ele é um picareta. Tem outro nome pra chamar, o cara tava preso. É um famoso 171, o cara tava preso, ele cumpriu uma pena branda, saiu da cadeia, precisa arrumar um emprego ou algo equivalente. Ele acaba descobrindo que ele pode ganhar dinheiro com esse negócio de computador, né? E ele consegue uma identidade falsa de um outro cara, de um jornalista de verdade, que vai trabalhar numa espécie de uma empresa financeira. E o que acontece? Regra menos um submundo, né, Ricardo? Se existe, deve ter um jeito de roubar alguma coisa ou roubar alguém com isso aí, né? De alguma maneira eu me dá bem, né? O lance é o seguinte, o cara ele descobre como invadir o computador, como invadir o sistema de senhas. Assim, eu não vou contar, porque vale a pena assistir o filme para descobrir como ele consegue ele consegue acesso. Aliás, tá no Internet Archive o filme. Tá no Internet, agradeço ao interessado, tá no Internet Archive, então você pode assistir legalmente, gratuitamente, sem problema nenhum. Ele cria um sistema para roubar dinheiro, obviamente, ele cria um sistema de empresas que recebem empréstimos dessa empresa que ele trabalha. Obviamente que, como um bom filme, a situação aperta e ele foge. Todo bom britânico, pra onde que ele foge? Ele segue a ideia do Ronald Biggs, né? Óbvio. E foge pro Brasil. E mais óbvio ainda, recebido por atores fazendo brasileiros com sotaque espanhol. Atenção, por favor, participação especial do César Romero como oficial da alfândega do aeroporto Santos Dumont. E se você não sabe quem é César Romero, eu acho que você tem um problema. É o neto do José Martí. É o Coringa do seriado do Batman. Pronto. Ô, Juan, que saco. Juan, não estraga. Não estraga. Eu falei sério. Juan, peraí. Saber que César Romero fez o Coringa, né, no Batman, no seriado Batman de 60, isso pra mim é tipo, né, ponto zero de qualquer conhecimento pop. Mas enfim, esse não é um podcast sobre conhecimento pop e eu tinha que dizer isso. O Juan já disse. Quase é. Claro, tem que falar uma coisa. Aparecem nesse computador um English Electric System 4 e um Leo Computers, o Leo 3. Na época a Inglaterra fazia muito computador, tinha empresas locais produzindo mainframes. Mas a própria Ferrante, né? Sim, a Ferrante. E outros eu vi quando eu tive naquele museu da História da Computação lá em... A Ferrante, inclusive, e aí sempre lembrando, para fazer uma conexão, a Ferrante ela fez o Zula dos S81 16 Spectrum. As Zulas, né? E a Ferrante também foi uma das fornecedoras, ou a fornecedora de tecnologia original da Cobra, quando a Cobra chegou a produzir, na verdade, né, computadores lá nos anos 70 para a Marinha. E agora eu fico perguntando se a Ferrante foi contratada pelos pizzaiolos. O pessoal da Microdigital. Diz a lenda que eles arrumaram um jeito de comprar a ULA, mas isso aí é outra história. Aí. Aliás, temos agora que falar de um filme que, se nós não falarmos, nós vamos apanhar e muito.
E aliás, Deixa eu contribuir um pouquinho, que esse Hot Millions aí ganhou até indicação ao Oscar de roteiro, viu? nossa! Nossa, caramba! Perdeu pra quem? Puta merda. Só vai ficar de né, Juan? Bomba. Foi uma pergunta difícil. Mas vamos ver, ele perdeu o Oscar para... Ele foi nominado, mas perdeu o Oscar para... As demoras vão embora na edição, não tem problema. O The Producer do Mel Brooks. Primavera para Hitler. Tudo bem. Também, Não, os produtores, né? Os produtores do Mel Brooks. Perdeu bem. Aliás, perdão, olha só. 2001, Odisseia no Espaço, perdeu para o The Producer também. Hot Millions estava indicado junto com 2001. Então conseguimos juntar aí o Hot Millions com o próximo da nossa lista. São dois filmes que levaram a raquetada do Mel Brooks. Juan, agora a partir a gente vai falar de 2001, por favor, bota assim, falou Zaratustra, tá? Aliás, eu faço a pergunta pro nosso convidado, Maurício, 2001, o que você acha desse filme? Cara, 2001, Odisseia no Espaço, o que eu vou dizer? Eu queria estar vivo naquela época pra ver, eu acho que deve ter sido a maior experiência dentro de uma sala de cinema. Eu duvido que exista no cinema, na história do cinema, esses os irmãos Lumière inventaram a porra da câmera, eu duvido que tenha tido alguma exibição tão incrível quanto 2001. Nunca vi nem alguma reexibição, né? Eu lembro que quando a Warner fez 75 anos, vários filmes da Warner foram relançados, como Blade Runner, como O Exorcista. Eu pude ter a oportunidade de ver alguns filmes que eu nunca tinha visto no cinema, mas agora o 2001 é uma sessão que eu nunca vi. E tem muita gente que eu acho que conseguiu ver em relançamentos ou exibições. Tinha o Cinemark, hoje a Rede Cinemark faz exibições de filmes clássicos, né? De repente, uma hora ou outra vai sair o 2001. Mas agora, imagina 2001, você passar num cinema com 1.500 poltronas, como era antigamente, né? Mezanino. Cinemas de estádio, né? Nossa. Cinemas, realmente, né? Hoje eles chamam de stadium, mas stadium o espaço 150 pessoas lotam uma sala do Cinemark. Agora imagina 2.000 pessoas numa sala vendo 2001 Odisseia no Espaço. Não, aquela sequência da metamorfose do Bauman numa sala de cinema deve ser mais LSD do que LSD, né? Caramba. Não, exatamente. E o final mesmo, aquele teto no meio do espaço, olhando. Não, e tem mais uma coisa que eu só acabei sentindo quando acabei vendo em Blu-ray depois, um amigo comprou em Blu-ray e fui ver. Eu também vi. Que é aquele momento que ele para o filme durante 5 minutos. Pra trocar o rolo? Tá rolando ali o filme, para 5 minutos e fica sem saber o que fazer. Que é que ali eu imagino que o Gabriel tenha tipo, não, vou fazer o cara dar uma respirada, pegar o massa, qualquer coisa. Mas eu fiquei sem saber o que fazer naqueles 5 minutos. Vou dizer pra vocês duas coisas sobre 2001, Odisseia no Espaço. Uma que eu assisti ele aos 8 anos de idade, quando a Globo passou em 2 partes. Numa quinta e numa sexta-feira, eu sentei a assistir com meu pai. E não entendeu nada. Eu não entendi. Eu realmente não entendi aquela sequência. Eu imaginava. De meia hora no espaço, aquela sequência de LSD, eu garoto, tava olhando aquilo assim, acaba, por favor. Na sala de cinema deve ser fantástico, mas na televisão falou assim, Ricardo, pai, põe o computador de tênis de novo. E outra coisa, assim, alguns anos atrás, meu pai tava se desfazendo de alguns vinis que ele tinha, porque tava comprando coisa em CD, tudo. Aí uma vez eu cheguei, olhei, ele ia vender alguns, eu não queria ficar, tudo, eu olhei, ele tinha o vinil duplo, original da MGM, importado do 2001. Aí na época, aí eu olhei pra ele assim, ei pai, tu vai fazer? Eu vou fazer. Aí eu olhei, e esse aí? Aí ele olhou pra mim assim, esse aqui vai pra parede. Tu acha que eu vou te dar esse aqui? Tá doido? Mas tu não vai ter mais, brinquei com ele, tu não vai ter mais, pai, tu não quer mais ficar com toca-discos, não tem mais interesse, eu emolduro e boto na parede. Problema, tá? Seu pai é um sábio, hein? Não cresce o olho pro meu 2001 não, tá? Sensacional, cara. Eu vou rapidamente dizer as 2 experiências que eu tive em 2001, inclusive na última vez que eu vi em Blu-ray. A primeira
é que, caramba, como os efeitos especiais dele envelheceram excelentemente bem. Mesmo com a definição do Blu-ray. Cara, como a Terra tá bonita, como a Lua está bonita. Mas tem o roteiro, tem os efeitos, tem o pioneirismo, mas esse filme não está aqui por causa de nada disso, né? Esse não é um podcast sobre 2001. Embora seria muito bacana se a gente fizesse, mas não é o caso. Ele está aqui por causa do HAL. Do HAL, HAL 9000. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Vamos lembrar o seguinte. Ele nunca foi fabricado, ao menos que nós sabemos, esse computador não existe, ele é fictício. Ainda? Não sabemos que ele foi fabricado numa empresa chamada HAL, que ela fica em Urbana, Illinois, e que ele estava vendo desde 92/97. Não sabemos nada disso. A HAL, empresa que a gente conhece também, né, é a HAL Laboratories, que deu ao mundo Rollerball. Né, Eggerland Mystery. Lolilala. Eggerland Mystery. E o Kirby. E o Kirby e o presidente da Nintendo, que infelizmente faleceu agora no meio do ano. Falecido Satoru Iwata. E a série Smash Brothers, que quando a HAL foi comprada pela Nintendo, o Kirby também, já na época da Nintendo, a série Smash Brothers é feita pela HAL, pela divisão que se chama HAL até hoje. Aliás, a grande curiosidade desse filme é que ele criou na mente das pessoas, a partir do ponto que ele surgiu, em 68, talvez até hoje, a figura que a grande maioria das pessoas tem no computador. Sim. Uma máquina que só quer te sacanear? Não, também. Aliás, o que significa HAL? HAL quer dizer, né, computador, o HAL, H-A-L, é IBM-1. Não, depois a gente fala isso já. É algoritmo heurístico, né? E a sigla do computador seria computador programado com algoritmo heurístico, né, ou heuristicamente. Manda o nome em inglês aí, Juan. Heuristically Programmed Algorithm Computer. Aí. Falou bonito, hein? Mas tem a piadinha, né? Que o pessoal fala que HAL na verdade é IBM-1, né? Porque se você for olhar H-I-A-B-L-M. Que eles juram que é coincidência. Aham. Sim. Assim como os Beatles juram que Lucy in the Sky with Diamonds não é sobre drogas. Aham. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. O problema é que tanto o Kubrick quanto o Arthur C. Clarke já morreram e nunca confessaram, então ferrou. O lado bom é o seguinte, que essa polêmica não existe na França, porque na França o computador se chamou CAL. Mas por que chamam ele de CAL? Eu acho que por causa da dublagem. Em francês, HAL seria outra coisa. Ah, tá. Ou então queriam chamar de CAL, é mais afetivo, botar um teclado AZERT, sei lá. Não. Teclado AZERT não, por favor. Para o computador vai falar Messui. Mas finalmente conseguimos sair da era dos mainframes agora, né? Só pra fechar, né? Não vamos falar muito do roteiro. Você assiste o filme, vai se divertir. Com o primeiro caso, o computador sofreu de paranoia. Ou laço de Hofstadter-Moebius, né? Se você quiser o termo técnico de suporte. Juan, isso aqui é opcional, tá? Isso é opcional. Posso fazer uma pequena observação? Colocar um ponto sobre a imagem que o HAL criou do computador, né? Até vamos colocar no show notes um Kickstarter de algo que se aproxima muito do ideal do que as pessoas consideram, né, computador, né, que é o Microsoft. Eu acho que o HAL teve uma influência sobre a ideia que as pessoas têm de computador, que eu acho que não tem paralelo, e eu acho que a única coisa parecida que está começando a se formar no imaginário popular é a interface do usuário de Minority Report. Fazer gesto. Né? Assim, da mesma maneira que o HAL você fala, né, assim, a interface é falada, e aí me lembra também no Jornada nas Estrelas, não lembro qual, aquele que o Scott, aquele que eles voltam pra Terra presente, 4. Jornada nas Estrelas 4, a Terra Desconhecida. Isso, e que o Scott tenta falar com o computador pelo mouse. Não, primeiro ele fala hello computer. Aí o sujeito fala, não, tem que usar o mouse. Ele pega o mouse e fala para o mouse, hello computer. Keyboard. Não, assim, e na verdade eu tenho a impressão de que assim, a influência do HAL continua sendo muito forte no nosso imaginário nesse sentido, tipo, né, da interface de usuário natural falada com o computador.
Né? Que hoje a gente tem. Que hoje a gente tem o Siri, o Cortana, em alguns pontos do Gonal, embora a lógica seja um pouco diferente, né? Mas assim, essa coisa de você falar naturalmente com o computador entender o que você está entendendo, te dá uma resposta que faça algum sentido. O que no final de contas, e aí eu acho que é uma coisa que vamos puxar o Maurício para discussão, né? Que não deixa de ser assim, o quanto a influência do cinema e a influência da literatura, na verdade, também, né? Porque sempre lembrando que 2001 é um livro da trilogia do Arthur C. Clarke, tem sobre assim, onde a gente quer chegar tecnologicamente falando e onde a gente está chegando, né? Assim, a nossa ideia de futuro é extremamente moldada pelo cinema, pela literatura, e aí eu acho que sim, acaba tendo um pouco conexão com o que a gente está falando nesse episódio também. Maurício, só mais uma sobre o HAL. Sabe o Nostalgia Critic? Você deve assistir o Nostalgia Critic, não é? Não. É um cara que faz críticas de aspectos do cinema. Cara, eu vou te mandar um vídeo. O cara faz uma lista, os 11 piores erros, os 11 personagens mais assustadores, os 11 maiores traumas de infância, etc. Aí ele fez uma lista das 11 performances de vilão mais assustadores da história do cinema. Quem ele botou em primeiro lugar? HAL. O HAL não é um vilão. Não, mas tipo, performances mais assustadoras, não necessariamente como vilão. Ele colocou na frente de Hannibal Lecter, na frente do Coringa, do Ledger, de todo esse pessoal. Eu vou ver uma frente aqui. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Ricardo, você vai lembrar de uma vez que o Piazzi teve em Jaú? Que ele comentou justamente com relação ao HAL, que assim, eu tô assim na minha, daqui a pouco eu vejo dois caras falando que vão fazer uma lobotomia em mim, eu vou me defender. Sim. Então ele falou assim, ele eximiu qualquer culpa do HAL nessa brincadeira. Pois é. Sim, mas por outro lado, isso até eu também queria chamar o Maurício, não sei se ele vai concordar comigo, que você nunca tem, como posso dizer, a ideia que teu computador, tua televisão, tua cafeteira vai contra você. A não ser que você tenha visto aquele filme do Stephen King, né? O Maximum Overkill. A não ser que você use o Windows. Deixa pra lá, que o Maximum Overkill não tem computadores, que eu me lembro. Então e também porque o 2001 talvez tenha sido pioneiro nesse quesito. Maurício, foi muito impacto você ver uma coisa corriqueira virar entre aspas, monstro, até por causa que ele queria sobreviver na realidade, por conta da situação. O que você achou? Na verdade, João, o 2001 aconteceu comigo, como muitas pessoas aconteceram da minha idade, pelo menos, eu tenho 36 anos, tá? O filme já acontecia há muito tempo, o filme já era de uma cultura popular, todo mundo já sabia dessa questão, eu também já sabia, então, quando eu vi a primeira vez, ou eu não entendi por causa que... Quem é que falou que viu com 8 anos mesmo? Ricardo, eu acho que assisti com 9, eu não entendi nada também. Eu assisti, eu também não lembro, mas quando eu já tive consciência do que as coisas são, eu já sabia o que era o HAL, assim como o Darth Vader, já tinha ouvido falar, então eu não posso falar sobre esse impacto, entendeu? Eu acredito que é assustador na forma da narrativa do filme, enfim, como conceito. Agora, a surpresa de pegar e ver o filme sem saber de nada, que é o que eu gostaria, eu acho que daí eu responderia melhor, né? Se eu não soubesse, de repente, caralho, um computador contra mim, ou a favor, ou enfim, inclusive falando, né? De uma maneira que não era infantil, como a gente acabou de falar sobre o Kurt Russell. Mas posso dizer que o êxito do filme é absurdo e concordo com a lista aí. Ele é realmente uma das criaturas personagens mais assustadores. Não realmente vilão, mas com certeza assustador. Pela calma que fala, né? Aquela voz calma, aquela passivo-agressiva, né? É um anti-vilão, é um personagem complexo. É o melhor tipo de vilão. Só um parênteses. Aliás, Maurício, se vale a dica, é a leitura do livro. Não, tenho ele, eu consegui num sebo, esses dias eu consegui num sebo a publicação original, um livro de 68 mesmo, né, a edição de... porque depois do filme, o Arthur C. Clarke, depois da desfeita a parceria, né, com o Kubrick pro filme, ele resolveu, eu vou pegar o roteiro e vou dar uma melhorada, acabou virando uma trilogia. Isso.
cada um dá uma melhorada que sabe dar como escritor, né? Eu posso falar uma coisa, só pra terminar esse assunto? Eu acho que o 2001 ele bate igual tem ele marcou, né? Ele marca todo mundo que assistiu pela primeira vez. Por exemplo, tem uma coletânea de crônicas do Vinícius de Moraes, que é o Cinema aos Meus Olhos. Quando ele escrevia crônica de cinema. E o Vinícius, ele era defensor do cinema mudo. Ele achava um absurdo o cinema ser falado. Até o dia que ele assistiu Cidadão Kane. Acho que por isso eu consigo meio que conseguir entender como foi que as pessoas receberam esse filme na primeira vez. Eu queria dizer que o caso do HAL 9000, tava tão falando de HAL 9000 que eu pensei que ao ele ouvir HAL 9000 ele entendeu o filme. Até ele assistir o Cidadão Kane. Então, é muito legal, porque como montaram a coletânea, ficou uma crônica dele assim, louvando o cinema mudo, como o cinema falado nunca vai vingar, e a seguinte assim, ele louvando o cinema falado, porque finalmente alguém conseguiu dar uma função pra fala no cinema. Que ótimo, hein? E aí nós chegamos à era dos microprocessadores, finalmente, né? Quarta geração, anos 70, né? Mas aqui, né, ainda estamos também no cinema, aquela coisa do cérebro eletrônico, tem luzinha piscando, fitinha girando. A única grande diferença que a gente tem é que o computador passa a ter um coleguinha, né, o mainframe passa a ter um coleguinha que é o mini computador. Em alguns filmes aparece um DEC PDP ou coisa parecida. Só que nós preferimos pegar essa década para falar da tal Trindade 77. As 3 primeiras aparições de microcomputadores, não necessariamente no cinema, mas na televisão, né? Na mídia, num filme, um seriado. Quem fala do primeiro aí? Primeiro é A Man, a Woman and a Bank, não tem nome em português, tá? É de 79, com o Donald Sutherland, é o pai do Jack Bauer. Caraca! E aliás, o pai do Jack Bauer e o vilão da série Jogos Vorazes, que tá acabando agora no cinema. Aliás, quando vocês ouvirem, já terá acabado a série. Mas ninguém vai estar dando bola para Jogos Vorazes, tá todo mundo pensando sobre Star Wars. Fazendo papel de um ladrão de bancos que resolve assaltar um banco, óbvio, e vai usar um PET, um Commodore PET, para fazer um modelo do local. Então ele usa um PET. Se tem alguma maneira de a gente fazer pra gente tentar fazer a gente pode usar para poder roubar e levar vantagem em cima, né? Então é um filme de 79 e aí você tem o PET como um participante importante, que ele é usado para fazer o modelo do banco, para poder planejar o assalto. A simulação computacional a serviço do crime. E agora eu vou falar dessa aí. Eu gosto de picaretation, César. Não tem jeito. Beleza. Ó, Beyond Westworld. Esse é um seriado baseado no filme Westworld, que é da década de 70, de 73, para ser mais preciso. E, vamos ser sinceros, essa picaretagem de pegar um filme que fez sucesso e transformar em seriado de televisão, em seriado meia boca de televisão, não é novidade. Todo mundo vai lembrar de Trovão Azul, vai lembrar de Patricinha de Beverly Hills, e uma que não passou no Brasil, que é o seriado do Curtindo a Vida Doidado. Né? Cara, mas a série Beyond Westworld tem o Michael Crichton escrevendo como criador. Que foi o filme original, né? Mas não tem o Will Brynner, ou tem só participações especiais. Mas o legal desse filme é que... Desculpa só interromper mais uma coisa que eu me toquei. Beyond de Westworld, por um acaso, ele não era chamado no Brasil a série de... Eu acho que o filme também de... Como é que é? Fuga do século 23? Não. É outra coisa. Esse é o... Westworld... Cidade sem alma. Sem um próximo desse tipo. Onde ninguém tem alma. Isso. Onde os homens não têm alma. Sim, ninguém tem alma. É um filme... Assim, basicamente é um filme que é um parque temático... O Michael Crichton não tem muita imaginação, né? É um parque temático onde tem robôs e robôs ficam malucos no filme, nos 2 filmes, inclusive. E no seriado, alguns robôs fugiram e estão entre nós. O parque tinha várias eras, Velho Oeste, medieval. E legal deste filme é que aparece um TRS-80 modelo 1, muito provavelmente causando interferência de radiofrequência nos robôs, né? Vale lembrar que o seriado só durou 5 episódios. Também, né? Não tinha como fazer seriado razoavelmente seguindo a linha original. O seriado deveria ser qualquer coisa, né? Não, acho que o último filme, a continuação do filme é de 78, então é muito tempo depois do filme sair de cartaz, né? O filme é de 73.
Não, 73 e depois teve uma continuação. Acho que 76 e 77, por aí. E pra terminar, o Apple II, né, outra trilogia, que começou a sua carreira fazendo pontas não creditadas em programas educativos. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas pontas do Apple II, vamos juntar com a ponta do Van Damme em Predator, vamos juntar com o filme pornô do Stallone, vamos juntar com o caso você seja como o Saldanha fã do Kurt Russell, né? O fã, né? Destination Moon, não, o Computer War Tennis Shoes, e vamos fingir que existiu, que não existiu, aliás. Tá bom. Não César, não dá pra esquecer não, cara, porque o filme do pornô do Stallone, de certa forma, é um filme educativo. Próximo. Vamos pra década de 80, por favor. Seguinte, tem um certo segmento aí da linha do tempo que é importante, que em 1977, que é o ano da Trindade, foi quando os microcomputadores se tornaram objetos de consumo. A partir daquele momento, eles foram aos poucos entrando no inconsciente coletivo, na cultura das pessoas. E depois disso deu mais um tempo e Hollywood começou a tomar nota dessa presença, dessa coisa nova no inconsciente coletivo. Aí começou a haver uma onda de filmes onde esse novo objeto, essa nova tecnologia, passou a se apresentar como proeminente de uma maneira totalmente nova. Então estamos nessa era de ouro, né, dos computadores no cinema. Vale lembrar que já foi nos anos 80, começou aí, e nos anos 80, em 1983, a revista Time declarou o computador como o homem do ano. Mas um ano antes disso, a Disney, já na década de 80, eu adoro esse filme. Tron, uma Odisseia Eletrônica. Eu também, nos julguem. Eu adoro. Eu não posso assistir. É bom demais. Tron é bom demais. A continuação passa. É legal, eu gostei. Eu gostei da remake. Eu também gostei. Não, ele não é remake, ele é continuação. Continuação é e tem uma série animada. E tem uma série animada, Tron Legacy, que durou uma temporada, feita em computação gráfica, dando continuidade à história do filme do Tron Legacy. Não esqueci o nome da Tron Legacy é o filme. A continuação da série. Tron Uprising. Uprising, exatamente. É porque o Tron Uprising ele é baseado no roteiro do que ia ser o filme, quando ele foi adiado, que esse Tron novo, do jogo. Acabou virando o jogo esse roteiro antigo, o Tron 2.0. E essa série, se eu não me engano, pega o roteiro desse 2.0. Tá, mas aí, o que é o Tron pra quem não conhece o filme? Tu vai ter que explicar o Tron, não. Se você não viu o Tron, não sabe qual é a história do Tron e tá aqui, cara, dá pausa, volta daqui a 2 horas, vai ver, vai. Eu tenho DVD aqui, quem quiser só pedir emprestado. Olha, não fala isso no ar que muita gente vai mandar um e-mail pra você, hein? Vindo aqui buscar e devolvendo, rebobinado o DVD, tudo bem. Ó, tem muitos campineiros que escutam nosso podcast, hein? Não, vão bater na sua porta daqui a pouco. João, ele já falou, indo na casa dele, pegando e devolvendo rebobinado, não tem problema, ele pega. Então tá aí, galera. Rebobine, por favor. Aliás, tremendo filme. Se não rebobinar, o Giovanni vai cobrar multa. Isso aí. Exatamente. Pronto, a história é o Jeff Bridges, os concept arts tem o dedo do Moebius, né? Tem dedo do Moebius. Desejo da francesa. As motos. Cara, todo mundo da nossa geração pegava a revista Microsistemas, tinha os programinhas em Basic que eles publicavam e tinha, vez por outra, tinha um joguinho pra fazer as motos do Tron em 2D, mas tinha. Todo mundo digitou pra jogar. Mas que era desesperadamente o jogo da cobra, né? É isso, exatamente o que eu ia falar. É o jogo da cobrinha. Mas assim, 2 competindo. Vale lembrar que no encontro de usuário de MSX em Jaú, isso no ISIS de 1999, o Werner apresentou uma versão que ele tinha feito com o irmão para jogar em rede, ligando pela porta do joystick. E eu tenho fotos desse momento que o pessoal tava em êxtase jogando o jogo das Light Cycles, só que usando 3 ou 4 MSX ao mesmo tempo. Cara, isso tem que ser reeditado no encontro. Tem que fazer isso de novo, cara. Eu não tava com vocês nessa época, quero que isso aconteça de novo. Tem que refazer o cabinho, então. Isso. Vamos lá, fomos os primeiros filmes a utilizar a computação gráfica, né? Vamos ser sinceros nesse. Então, de um jeito dele, ele usou de um jeito dele a computação gráfica, mas usou. E quem tá no elenco aí? Vambora. Além do Jeff Bridges. Tá o
Bruce Boxleitner, que depois foi fazer o Capitão... Ele foi trabalhar em Babylon 5, fez o Capitão Sheridan, né, que acabou se tornando presidente. Ele foi fazer um discurso. Ele é o Tron, né? O Tron, cuidado pra você não falar o Peter Jurassic. Tem o David Warner, que fez Titanic, fez A Profecia, fez o... Tem o Peter Jurassic, que é o Londo Mollari, também, do Babylon 5. Ele era um programa contábil. E tem o Data General Eclipse S230, simpático, nos toda a sua glória. E um Apple III. O Apple III! É verdade! O Flint usa o Apple III. É o micro o desktop dele. E do coração do inferno, Steve Jobs te apunhala. Aquele que você tinha que levantar 5 centímetros e derrubar porque as memórias saíam dos soquetes. Isso aí. Detalhe, pra quem não lembra, isso tava no manual da Apple. No Depane, você levanta o gabinete 5 centímetros da mesa e solte. Isso estava no manual. Um desenho, inclusive, pra mostrar como fazer. Inclusive, esse é o nome de um podcast sobre Apple III. É o Drop 3 Inch. Drop 3 Inches, né? Eu acho que esse filme, o que ele mais botou na mente das pessoas não foi exatamente o roteiro, um roteiro divertidíssimo de ficção científica legal, etc. Mas o que ele mais botou na frente das pessoas é o que o computador é capaz de fazer por causa das cenas renderizadas por computador, que era novidade da época. Ver aquela corrida de Light Cycle aparecendo na tela naquela época era de cair o queixo. Sim. Não sei se o Vocês querem rir de uma coisa? Vocês querem rir de uma coisa com relação ao filme Tron? Alguns até se sentirão pena de mim por conta disso. A primeira vez que eu assisti o Tron foi numa TV preta e branca. Coitado de você. Ai. Isso não se faz. Que idade você tinha, hein, Giovanni? Eu não lembro. Eu tava na casa de um colega meu, ele tinha pego na locadora, fomos assistir. Só que a TV do quarto dele era preta e branca. Tudo bem, é a vida. Pô, isso é coisa de conselho tutelar, cara. Isso é crueldade. Cara, assim... Falando de crueldade, né? Mas tem cenas. Mas você tinha TV colorida em casa, pelo menos. Não, ele tinha, mas a que tinha o videocassete, que era do quarto dele, tava na TV. Depois eu assisti colorido, calma, gente, eu me curei. Me curei. Segurou 20 anos depois. Maurício, impressões sobre Tron? Mas enfim, acho o Tron uma bomba. Acho o Tron uma bomba. Não gosto, revejo, acho chatíssimo. É que você tem que ver que a gente é tudo nerd, né? Tem isso. Pois é. Mas vamos a gente queria a motinha. Não, vamos, assim. Acho que é um filme que não sobreviveu. Lembrando da época, eu não consigo lembrar da época que eu assisti quando criança, várias vezes em VHS, várias vezes. Agora, revendo hoje, que tive vontade de rever pra ver o Tron novo, achei insuportável. Filme maçante, difícil de assistir pra mim. Acho que os efeitos não sobreviveram, como sobreviveu o 2001, como a gente estava falando agora há pouco. E sobreviveu muito mal, né? Até porque acho que é um tipo de tecnologia, de investimento visual que não tem como sobreviver, né? Então, mas enfim, acho muito ruim. Não gosto. A qualidade dos efeitos tem que ser vista no contexto da época. Exato. A mesma coisa se aplica a um outro filme que não está em questão de efeitos, que é O Último Guerreiro das Estrelas, que todas aquelas naves eram, aí você vai ver hoje, que gráfico bosta! Meu celular faz melhor. Vale dizer que o Tron, por exemplo, as cenas feitas com os seres humanos, eles estavam usando roupas pintadas. Ali não é CG nem coisa nenhuma, ali é roupa pintada. E vamos ser francos, aí eu concordo com o Maurício, mas que eu gosto do Tron. Tá esquisito. Você vê hoje em dia, parar e olhar e ver, porra, é palha. Fica feio. É um filme longo, né? É um filme que demora, é um filme que acho que tem... Quantas horas tem o... Quantas horas não, mas quanto tempo tem? Acho que tem mais de... 2 horas. É um filme longo, para ser um filme de... Não, 96 minutos, ele filme de 1 hora e 36 minutos. Não é longo, não. Pra te ver como ele é maçante. E como você realmente não gostou dele. Bom, então vamos sair de um filme mal visto e vamos para um filme pior visto. De acordo com o DVD, tem 96 minutos aproximadamente. Eu acho que quem fez a capa do DVD também não tava com saco de assistir até o final. E olha, o filme que a gente vai falar agora eu acho que ninguém aqui vai salvar. Se aqui a gente ficou nessa do tipo, nostalgia e tal. É que o computador aparece, eu tenho que botar esse filme. Não, eu tenho mesmo. Não, pior que eu tenho mesmo. Eu tenho que botar esse filme, não tem como. Superman 3.
Ai, aquele com Richard Pryor. Ai, meu Deus do céu. Olha só, eu tenho um carinho absurdo por esse filme, porque eu assisti, é o primeiro filme que eu assisti no cinema. olha aí. Como é que é? Agora a coisa inverteu completamente. Fala, Maurício. Diga o que você acha. Não, do Super-Homem. Não, só falo isso. Eu falo que tem um carinho, assim como defendem Tron, sei lá, se é pela reputação, se é pela nostalgia também, mas eu defendo o Superman 3 por ser o filme que eu primeiro vi no cinema e amo Richard Pryor. Acho uma bosta aí. O Superman, óbvio que é o pior Superman, acredito. Mas tem Não, tem Superman 4, é pior. Eu tenho 4. É Mas verdade. eu tenho carinho, consegue ser pior o 4. Mas eu adoro, assim, por ter essa lembrança do cinema gigante, do Superman e tudo mais. Nós temos que rever também, faz muito tempo que eu não revejo o Superman. Eu não sei como é que ele sobreviveu ou se ele não sobrevive. Mas o 1 e 2 eu revejo constantemente. Agora, a partir do 2 eu não revejo. Como ele ficou guardado na sua mente, né? Esse filme foi um dos primeiros também que eu assisti no cinema. Foi, acho que talvez o segundo ou terceiro filme legendado que eu assisti na minha longínqua infância. O primeiro foi ET. Então vamos lá. Se esse filme é tão ruim, por que ele tá aqui? Porque... Podemos falar? Podemos. Então, é um filme de Superman, né? Super-Homem veio de Krypton, o último filho de Krypton. Então, só que é o seguinte, os produtores tiraram o Lex Luthor. Poxa, Tava muito caro pagar o Gene Hackman, cara. O Gene Hackman tava cobrando caro. Parece que ele brigou com os produtores. Fizeram a Lois Lane aparecer por 5 minutos. Parece que ela brigou com os produtores também. E tudo isso pra fazer um sujeito cair de esqui de um prédio, usando um esqui de um prédio, usando uma toalha rosa. Eles quiseram realmente fazer um filme mais engraçado. Um filme do Superman engraçado. Fazer um filme do Batman engraçado. Sabe uma coisa que pra mim... Chamaram o Richard Pryor pra participar do filme. Aí é o seguinte, quem quiser tocar Car Wash pode tocar, eu deixo. Mas assim, Richard Pryor era um humorista famoso nos Estados Unidos na época, ele estava no auge. Se você assistir, por exemplo, aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, né, que pega muito esse período da época desse filme, os pais dele eram fanzocas, tinha um disco do Richard Pryor, disco de piadas dele, tem até um episódio todo disso que o Chris arranha o disco do Richard Pryor. Ele era muito famoso, muito querido, como humorista, né? Mais um que veio na onda do Saturday Night Live, como foi o Ed Murphy. E com razão, ele era realmente... Ele é muito bom. Tem filmes dele muito legais, como Aconteceu num Sábado, e Aconteceu de Novo, né? E tem aquele dele, acho que é Cegos, Surdos e Loucos. Esse já é posterior, com o... Já é mais pra frente, né? O Mocinho. Esse tá parecendo alguém que conhecia esse filme. Não, simplesmente o Richard Pryor é o pai da comédia negra nos Estados Unidos. Não existiria ninguém se não existisse Richard Pryor. Né? Enfim. Só isso, basta. Mas como conseguiram botar esse cara de personagem do filme do Superman? Botaram ele como um desempregado que resolve entrar num curso de informática e se resolve e descobre que é um gênio da computação. Aí ele chama a atenção do dono da empresa, que é um vilão, e que resolve usar ele pra fazer um supercomputador pra derrotar o Superman. O Ross Webster. O Ross Webster. O Ross Webster, que é um genérico de Lex Luthor. É um Lex Luthor genérico, isso, é feito pelo Robert. Inclusive nesse filme, até a Kryptonita é genérica, porque eles tentam sintetizar a Kryptonita. Como tinha um troço lá escrito assim, desconhecido, eles complementam com nicotina. Eu lembro disso. Olha que o Batman sintetizou Kryptonita no quadrinho Cavaleiro das Trevas. Mas tem uma coisa nesse filme. Né? Ele tinha dinheiro, como ele fala no quadrinho, eu tinha dinheiro e tempo pra isso. Mas uma coisa que eu lembro desse filme interessante, que é uma sacada que o Richard Pryor faz no filme, que ele tá trabalhando na empresa e ele pega e recebe, todo mundo recebe o pagamento, os funcionários recebem o pagamento em centavos. Então recebe o pagamento, por exemplo, R$ 3.785,48. O que ele faz? Ninguém dá bola pros centavos. Ele tira os centavos de todo mundo e transfere pra conta dele. Aí, o salário dele no mês seguinte, $3 milhões. E ele chega na empresa pilotando uma Ferrari. Numa cena em que o vilão diz, tentando descobrir quem foi, olha, quem fez isso ou é extremamente inteligente ou muito idiota. Aí ele olha pela janela e vê o Richard Pryor chegando de Ferrari. Muito idiota. Eles falam algo do tipo assim, é questão de tempo até a pessoa dar um deslize. Essa cena, assim, quando eu vi o filme na época, eu nunca esqueci. Ele tá aí uma coisa que ele fez, esse negócio dos centavos. Eu nunca esqueci essa cena. Isso já apareceu como tema recorrente em vários outros lugares, né? E na vida real também. Sim, na vida real. E tem um divertido também, né? Uma cena desse filme que eu acho super legal,
que é a briga dos super-homens. Isso aí é a base do... Isso acho que acabou inspirando nos anos 90 fazer aquele negócio, aquela aberração que fizeram com o Superman, que era o Superman elétrico, são o Superman azul e o Superman vermelho nos quadrinhos. Provavelmente alguém assistiu e gostou do... Isso nunca aconteceu, eu não estou ouvindo o que você está falando, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Tá poupando vocês assistirem o filme, tem no YouTube essa cena, assim, a Kryptonita genérica, ela gera um efeito colateral no Super-Homem, ele passa a não se importar, até o momento que ele ele se separa, o Super-Homem e o Clark Kent, e eles brigam no ferro velho. É uma cena muito legal, torna o filme muito bom de assistir nesse sentido, mas tem um vídeo no YouTube te poupa o trabalho. Veja só essa cena, né? Sim. E claro, esse filme ele só perde o Superman 4, o Em Busca da Paz. Que bom. Enfim. Superman 4 nem Gene Hackman salva, né? E como não tem computador, esse a gente não precisa botar aqui, pronto. Graças a Deus. Sim, mas podemos citar que a prima do Kal-El teve melhor sorte com computadores, porque ela tinha um BBC Micro. No Supergirl de 84, com a Ellen Slater, ela tinha um BBC Micro no filme? É? Sim. Nossa. Mas foi uma aparição esporádica, né? Era os computadores da escola. Eu nem lembrava que tinha sido esse filme da Supergirl de 84, pra vocês verem. Vale lembrar que a atriz que fez a Supergirl em 84, ela hoje tá fazendo na série da Supergirl, que estreou agora recentemente, em novembro agora, ela faz a mãe. Ela foi contada pra fazer a mãe da Supergirl. Cara, eles adoram fazer isso nos seriados. O John Wesley Shipp, no seriado antigo do Flash, virou o pai do Barry Allen. Não, mas uma coisa... Ela já apareceu em algum episódio? Não sei, eu sei que ela tava cotada. Nesse episódio não apareceu a mãe ainda, então tá. E quem tava cotado pra fazer o pai é o Jim Kane, que fez o Superman na série dos anos 90, né? Lois and Clark. É tudo pra atrair a atenção dos nerds. O filme do Márcio Garcia, né? Vocês viram o filme do Márcio Garcia? Não. Jesus. Você tem que ver o filme com o Márcio Garcia dirigindo Jim Kane e a Juliana Paz. Você tem que ver. O Jim Kane, ele faz um filme muito legal, inclusive com a Drew Barrymore, um monte de atores, entre aspas, abre e fecha várias aspas, jovem na época, né? Ele faz um fuzileiro naval que tinha sido exonerado por ser gay. Eles vão assaltar um banco. Esse filme é legal, assim, legal, divertido do filme é que assim, passa aquele carro de imprensa querendo filmar os caras em fuga, assim, você tem algum pronunciamento? O cara fala, sim, eu tenho duas coisas a dizer. A primeira é que eu amo meu país, a segunda é que eu sou gay. E agora, engraçado, a gente vai ter que... no mesmo ano, né? No mesmo ano. É pra compensar o universo, João. O que chega de falar de filme ruim, vamos falar de filme bom, né? Jogos de guerra. Temos que lembrar pro pessoal que é do Pokémon pra cá, que houve uma época na história do mundo que estávamos entre dois polos. De um lado, os Estados Unidos... e do outro, a União Soviética. Eu posso confessar uma coisa? Eu não vi jogos de guerra na época. Eu fui ver jogos de guerra já velho. Muito tempo depois. Vi na Bandeirantes, na passar na TV. Não, eu vi na época, mas não no cinema, né? Você viu na Band também, né, João? Agora eu não me lembro qual foi, acho que deve ter sido na Band. Mas foi na Band. Foi mais ou menos, foi nos anos 80. Ainda nos anos 80. Ô Maurício, você chegou a ver esse filme quando? Jogos de Guerra? Na época também. Meu pai era um amante de tecnologia, sempre foi, aliás. Sempre teve os Laserdisc que ele teve, quando era, tipo, pessoas pensavam em como comprar, porque era caro, ele tinha, então... VHS, Betamax ele tinha, então ele alugava muitas fitas pra ver esses Betamax ou VHS, quando estourou o VHS, também o lançamento do VHS, do Betamax, e ele tinha muitas fitas em casa e sempre assim, então todo fim de semana eu via 500 filmes com ele, e jogos de guerra eu vi também quando criança, não vi depois de ver, queria rever, todos esses filmes que vocês estão falando, eu queria rever todos eles, e não revi, infelizmente, eu também não lembro dos jogos de guerra direito. Eu também tenho ele aqui em DVD, se você quiser só passar aqui e pegar, tá? Trazendo rebobinado, tá de boa.
Os Jogos de Guerra é meio antes, difícil. os Jogos de Guerra é antes do Projeto Secreto Macacos? Sim. Acho que é junto ali, né? Quando o Não, foi antes. Ele bem antes. O filme de 83, o Beth Broderick ainda era aborrecente. Ele nem sequer curtia a vida doidada nessa época. Sim, mas o Projeto Secreto Macacos é depois, então? Projeto Secreto Macacos é de 1910. É depois ainda do Curtindo a Vida Doidada. E vamos voltar aqui ao cenário, né? O mundo tinha, assim, cada ponta desse nosso mundo tinha um arsenal nuclear suficiente para nos destruir mais do que o número necessário de vezes. Aliás, E sim, todo mundo vivia um pouquinho menos, mas já continua sendo o número mais que necessariamente suficiente de vezes. Um pouquinho menos de tensão política entre os países que realmente têm essas armas, mas na época a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética estava perto do auge, excetuando a crise dos mísseis de Cuba, com o agravante que nos Estados Unidos tinha assumido há pouco tempo um presidente com fama de belicoso, que é o Ronald Reagan, ou seja, todo mundo estava com medo de um dia para o outro ser dissolvido num cogumelo atômico. E nesse ambiente aparece um garotinho com um microcomputador razoavelmente antigo que gosta de ficar discando para modems aleatórios por aí, não havia internet, para ver o que tem nos computadores por aí e invadir. Ei, Juan, um detalhe, ele era o garoto mais triste da vizinhança, né? Porque ele tinha um Insight, ele não tinha um Apple II, ele não tinha um Commodore 64, ele não tinha um TI, ou seja, todo mundo tinha jogo de verdade e ele só tinha Adventure. Vamos dar uma pequena explicação do Insight, que eu acho que o Insight é tão obscuro que merece uma explicação rápida. É o Altair Plus. É um computador de robista bastante anterior aos computadores da revolução dos computadores domésticos, que, como falamos, aconteceu em 77. Não era um computador assim voltado para diversão, para os jogos, mas era o computador que o personagem do filme usava. O Isso quando ele não estava jogando. Isso quando ele não estava jogando Galaga no fliperama em frente à escola. Deu a impressão exata que os caras não queriam fazer jabá, ou ninguém entrou em contato com eles, então vamos botar isso aí mesmo, né? É o seguinte, ninguém pagou, ligaram pra produção, arruma um computador, qualquer coisa. Tem que ter drive e teclado. E um flop gigante. Ou seja, é para dar revolta, né? E revoltado com ter um computador pior que o dos outros garotos, ele começou a invadir os computadores de todo mundo. Uma determinada hora ele resolve invadir o computador do NORAD. Ele não sabe que é o computador do NORAD, que é o comando de defesa nuclear lá dos Estados Unidos, e começa a jogar simulações achando que são jogos, e nisso ele coloca o computador do NORAD num modo em que ele vai disparar a guerra nuclear. Aí começa realmente a trama do filme. Vale dizer, o computador do NORAD no filme é o Joshua. A sede do NORAD fica em Monte Cheyenne, dentro de uma base militar. Dizem que essa base é debaixo da terra subterrânea, que ela aguenta uma explosão nuclear. Não sei, porque nunca jogaram bomba lá pra ver. E eu sempre lembro de uma sátira da revista Mad, que mostrava que ele tinha entrado nos computadores da escola, ele foi alterar a nota, aí tinha uma matéria lá, hidráulica medieval. Aí ele falou assim, a gente tem essa matéria? Aí a menina fala pra ele assim, não, acho que não, então bota 8, que tirou 8 aí. Não, quero pra gente botar 8. Além do Insight 8080, do outro lado, né, do outro lado da linha telefônica, eles usaram um computador para simular partes do Joshua, eles usaram um computador da IBM que na verdade foi um dos componentes do SAGE, né, que é um sistema de defesa realmente usado pelos militares americanos. Confere isso aí? De acordo com o Starling Computing, sim. Esse IBM ANFSQ7 é uma máquina antiga já, e é uma espécie de Douglas DC3, é outro, né? Outro computador pra lá de figurinha fácil em filme, que nem o Burroughs. Cara, ele é aparece, igual o DC3. Cara, ele aparece de Viagem Fantástica, 1966, até um filme que eu não conheço, de 2012, chamado Rock Jocks. 2012. Então, é igual o DC3, ele aparece, digamos, de Casablanca até Indiana Jones e o Templo da Perdição. Não, ele aparece no Top Secret, que é depois. Também aí. Mas, e falando em risco de guerra nuclear, o negócio mais arrepiante desse filme é o seguinte, ele foi lançado em junho de 83, e enquanto as pessoas estavam alegremente vendo esse filme nos cinemas, uma versão do perigo que aconteceu de verdade, na Rússia, num silo nuclear comandado por um oficial chamado Stanislav Petrov. Os computadores lá dos russos começaram a dar informação de que os americanos estavam atacando, que resolveram chover mísseis em cima deles. E lembrando,
tinha acabado de ser eleito um presidente americano com fama de belicoso. O oficial responsável lá tinha todo o motivo do mundo para acreditar que aquilo estava acontecendo de verdade e chover mísseis de verdade de volta. Só que contra todas as evidências, ele resolveu decretar: não, isso não está acontecendo, eu não vou dar autorização para jogar os mísseis de volta. Gente, isso não é filme, isso aconteceu de verdade. Procurem Stanislav Petrov. Vamos botar o link do ocorrido aí no show notes. E tenham bons sonhos. Aliás, quem gosta desse assunto, olha, é pra acontecer, mas não vai acontecer, o DVD está acontecendo, vale a pena assistir. No cinema tem o filme Maré Vermelha, com o Gene Hackman e o Denzel Washington. Tem também, óbvio, né, Dr. Strangelove, ou Porque eu passei eu parei de temer a bomba, ou algo parecido. Doutor Fantástico, né? Doutor Fantástico em português. Fantástico. E um filme que saiu na televisão, quem produziu foi o... esqueci o nome do cara, que bosta! Walter Matthau, Fail Safe? É o Fail Safe, não, o produtor não foi ele, foi o mocinho de grisalho que era do Plantão Médico. Naquela época, o George Clooney ele foi um dos grisalho, né? George Clooney, ele foi o produtor, que é o Fail Safe, é um filme de televisão que foi feito, foi literalmente, entre aspas, foi que nem o podcast, né, gravado ao vivo. Esse filme é difícil de assistir. Uma curiosidade, voltando para nossa parte aqui dos micros, é que os efeitos especiais dos jogos de guerra, leia-se, as computação gráficas dos mapas, foi o HP 9845C que fez. A gente falou desses HP num episódio... não vou lembrar, a gente falou dos HPs há um tempo atrás. Procura aí o que vocês acham. Procurem aí. E o principal e o muito mais divertido que esse jogo não saiu. O filme virou um jogo, mas ele não saiu pro Inside. Saiu pro Atari 5200. E pros Atari 8-bits também. Saiu pro 8-bits também? Nossa. Também. E por falar em jogo... Só uma coisa, vocês falaram também da questão da realidade dele, questão de hacking, engenharia social... Vamos lá, podemos falar. Não, agora a gente começa a falar. Até, né, falou em jogo, né, eu acho que é uma das coisas que todo mundo lembra de jogos de guerra é quando o computador pergunta: shall we play a game? E aí, né, a strange game. The only winning move is not to play. Um jogo estranho. O único movimento vencedor é não jogar. Que é uma coisa, na verdade, que também se tornou parte até do próprio discurso das pessoas. Muitas vezes, eu mesmo já me peguei falando algumas vezes, você mesmo tá ouvindo, deve ter se pego falando isso. Você pensou, tem situações que é melhor, que assim, tem jogos, tem situações que a única maneira de você ganhar um jogo é não jogar. E não foi o mestre Miyagi que falou isso. Você me fez lembrar o Kobayashi Maru, mas tudo bem. Também. Provavelmente deve ter também algum pezinho no Kobayashi Maru. E além disso, eu acho que é extremamente interessante, Ricardo, que ele traz toda uma série de questões que não haviam sido trazidas para dentro do cinema, né? O hacking, a engenharia social. Sim. Essa brincadeira que ele fazia de ter um programa que discava para procurar números que eram na realidade modems, né, com acesso a sistemas, isso era uma coisa que as pessoas realmente faziam na época. Sim, o pessoal fazia, mexiam com as centrais telefônicas, o pessoal de phone freaking, né? Existe um termo para isso: war dialing. Discagem de guerra. Que significa discar do prefixo 0000 até o prefixo 9999. Ou seja, no sufixo, 10 mil números de telefone. É isso. Mantendo 10 mil ligações telefônicas. Tem parte da engenharia social, né? Que ele começa a pesquisar sobre o pesquisador que criou o Joshua para saber qual era o usuário sempre, para conseguir entrar e todo o resto. Sim. E isso é uma coisa que você... É o primeiro filme que se fala explicitamente sobre hacking, né? As técnicas de hacking, do hacker no sentido laico, né? No sentido ortodoxo do que é o termo, né? O cara que investiga, que procura, que é curioso, que tá virando lá, que quer explorar os recursos. Acho que é um dos primeiros que fala, como a gente até colocou na pauta, um dos mais realistas, né? Os bem realistas. Não aquela coisa inventiva de filme que você vê que o cara tenta 5 senhas e de repente ele consegue acessar. Um abraço pro filme Hacker de 95, John Lee Miller e Angelina Jolie. Jesus. Não, aliás, se a gente for observar, toda essa parte da engenharia social, do hacking, né, da invasão dos sistemas,
Jogos de guerra envelheceu, tirando obviamente a questão tecnológica, envelheceu muito pouco nesses conceitos, se você comparar com que envelheceu outros filmes mais recentes do que ele. Hackers, por exemplo. Hackers é patético. E fizeram 2 ou 3, que é o pior. Swordfish. Ai, meu Sword Fish, meu Deus do céu. Eu paguei pra ver esse filme, só tem uma cena que presta, aquela cena da explosão em 360 graus. Aquela que os críticos falavam que valia a pena assistir o filme. É a única Assista cena o filme, aquela cena e vai embora. Sabe o que se salva nesse filme? A trilha sonora do Paul Oakenfold. Só. Aí você compra o CD e seja feliz. É isso aí. Bom, Né? E esse Electric Dreams, alguém explica pra mim que eu não vou procurar na internet. é um filme romântico sobre um triângulo amoroso entre um rapaz, uma moça e um computador. Não, sério. Não, é o seguinte, bom, para começo de conversa, é um microcomputador que um engenheiro compra numa loja para ajudar ele a fazer um projeto mirabolante que ele está querendo fazer de engenharia. Só que não é nenhum computador que corresponde a um computador do mundo real. Ele é um computador cenográfico com um gabinete assim meio cara de PC, meio cara de Amiga, mas se bem que o Amiga nem existia naquela época. É um computador que não existe. E o motivo para ser um computador que não existe é que nenhum fabricante queria ser associado com um computador que se torna psicopata e que fica assediando a namorada do cara. Calma. É o famoso humano deu bobeira, o computador foi lá e traçou. Quase isso. É o bobeou e a gente pimba, né? O que acontece? Os roteiristas não entendiam direito como o computador funcionava. Então, o que acontece? Chega uma hora em que o personagem quer ligar o computador no mainframe via modem. Olha só, de novo, ligando no modem para fazer besteira. Aí o computador entra em modo overload, superaquece. O dono do computador desesperado joga champanhe dentro da placa-mãe e depois abandona o computador. Naturalmente, a partir disso, o computador ganha vida e superpoderes. Olha o álcool. Pelo álcool. O que o álcool faz? O álcool faz a gente fazer coisas loucas por mulheres. É mais ou menos isso. Acontece isso com o computador. Ele ganha sensibilidade musical. Ele começa a escutar a namorada do cara ensaiando o violoncelo no apartamento ao lado e começa a fazer dueto com ela, com chiptune. Ela adora, acha que é o namorado dela fazendo isso. E a partir daí é estranho, cara. É muito estranho esse filme. É muito adulto. Vamos para assuntos mais infantis? E tem outra coisa sobre esse filme, que além do negócio do cara querer fazer o projeto da estrutura resistente a terremotos dele, outra coisa que ele quis usar o computador foi para transformar a casa dele numa casa inteligente. Controlar luz, controlar gás, controlar ar-condicionado, etc. E naturalmente o computador usa essas coisas todas para se voltar contra ele quando ele começa a ficar com ciúmes e querendo a garota dele. Ô Juan, então você tá querendo me dizer que o Amores Eletrônicos é a versão vagabunda, esse computador do Amor é a versão vagabunda do HAL? Pode-se dizer que sim. De uma certa forma. Com objetivos um pouco menos cósmicos, ou um pouco mais, sei lá. Olha, conhecendo Hollywood, eles adoram pegar roteiros e fazer pequenas adaptações mantendo o mesmo assunto. Sim, por exemplo, eu tenho uma teoria de que a Glenn Close em Atração Fatal é uma adaptação desse computador. Nossa. Agora, uma coisa que eu me lembrei, tem um outro filme que eu acho que é dos anos 70, ou virada dos anos 70, 80, que é o Geração Proteu. Ou Síndrome de Proteu, agora não me lembro. Nossa, cruz, caramba. Aí o computador chega às vias de fato. Que o computador não só ele consegue quer pegar o computador da esposa, como ele consegue. O computador engravida ela com um pênis eletrônico. O filme todo é a história do computador planejando e, no fim, conseguindo estuprar a mulher para se perpetuar. É doentio. Meu Deus do céu. Não, esse filme Juan, sabe? É do meio dos anos 70. Wikipedia é o resgate. E lá a gente também não sabe que computador foi. Se houve algum computador famoso ou partes dele na produção. 1977. Não, nenhum fabricante queria se envolver no processo de paternidade. Esse é daquele filme que passava também no Canal 9? Não sei, cara. Esse filme eu acho que passou na Bandeirantes, porque ele passava naquela parte do terror, aquela sessão de terror. Eu vi na Globo, eu vi num tela quente da vida, ou sei lá como se chamava tela quente, assim,
9, 11 Não, da eu noite. acho que isso aí é anterior à tela quente. Isso aí eu acho que passou na época do Não era Supercine. tela quente, não era tela. Super Acho que era Supercine, é. Ela quente Depois, surgiu se não me em engano, eles 89, venderam pra depois que o Jô Soares foi pro SBT. Isso aí. Só voltando ao Amores Eletrônicos, uma outra curiosidade é que o computador, falei que o computador se apaixona pela namorada do protagonista por causa da música. O computador começa a compor músicas, e as músicas que o computador compõe são músicas do Culture Club e do Philip Oakley do Human League e do George Moroder. Só que em chiptune. Não, qualidade som normal. Tipo, esses superpoderes que o computador ganha, ele consegue falar e consegue gerar sons com qualidade. Em resumo. Sabe que é isso? Sabe que é isso, hein, João? Ele tem MIDI. Não, melhor ainda. Ele conseguiu o canal de som PCM. Isso. Ou seja, você que tem seu Apple II, seu XT, tudo com PC speaker, joga champanhe que ele vai ficar com áudio melhor que do Amiga. Vai fundo. Vocês estão falando, daqui a pouco o Márcio aparece. Falou em mídia, o Márcio aparece. Ô César, posso falar uma invocar o Márcio. Você vai ficar estarrecido? Por quê? Ele mandou pelo celular aqui perguntando se eu tava de bobeira hoje. Enfim, não vou perguntar o motivo. Segue o barco. Enfim, Márcio apareceu já. Pronto, já contamos. Pizzaiolo, Márcio, o que falta? 1541. 1541, design italiano. Daqui a pouco eu conheço o Commodore 64, então. Eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.